Der Führer empfing den Großmufti von Jerusalem, einen der einflussreichsten Männer des arabischen Nationalismus. Der Großmufti ist das religiöse Oberhaupt der Araber in Palästina und gleichzeitig deren oberster Richter und Finanzverwalter. Wegen seiner nationalen Haltung verfolgten ihn die Engländer erbittert und setzten auf seinen Kopf einen Preis von 25.000 Pfund aus. Auf abenteuerlichen Wegen gelangt er über Italien nach Deutschland. As origens obscuras do Hamas. Embora esse vídeo não esteja diretamente relacionado com o tema desse canal, que apresenta a história da Rússia, achamos conveniente esclarecer alguns fatos que têm trazido grandes polêmicas atualmente. As atuais questões dos conflitos no Oriente Médio. Vemos no Brasil que, por ideologia, as feministas se calem diante de centenas de estupros e sequestros de mulheres por parte do Hamas. Talvez, pelo mesmo motivo, alguns políticos demonstrem seu apoio a grupos terroristas. Mas o fato é que toda essa confusão vem de dois equívocos. O primeiro é que esses grupos terroristas querem o bem e a liberdade do povo palestino. Na verdade, o terror sempre foi o maior entrave para as negociações de paz, pois ninguém acredita nas promessas de assassinos e estrupadores. E esses terroristas sempre afastaram o povo palestino e seus cidadãos de bem das negociações. Eles também geram miséria e desemprego para a Palestina, pois ninguém quer investir em um local tão instável. Os jovens desempregados e miseráveis se tornam presas fáceis para o recrutamento de novos terroristas. O segundo erro é o de que o terrorismo é religioso e apoiado pelo islamismo. Na verdade, os islâmicos são as maiores vítimas desses grupos. É o que atesta um relatório de 2011 do Centro Nacional contra Terrorismo do Governo dos Estados Unidos, que dizia: nos casos em que a filiação religiosa das vítimas do terrorismo pode ser determinada, os muçulmanos sofreram entre 82% e 97% das fatalidades relacionadas nos últimos 5 anos. Podemos ver isso no gráfico da tela. Embora seus textos baseiam-se em leituras selecionadas do Alcorão e no Hadith, suas interpretações do Islã são distorcidas, tiradas do contexto e mal interpretadas. Os textos contrários às suas atrocidades são ignorados, ou seja, o profeta Maomé jamais pregou tal atitude. Mas isso nos leva à pergunta: se o terrorismo no Oriente Médio não procede do islamismo e não busca o bem dos palestinos, de onde vem? E quem treinou o primeiro grupo? Tudo começou com Haji Amin al-Husseini, mais conhecido como Mufti. Ele não foi apenas o fundador do movimento nacional árabe na Palestina, como também um fervoroso antissemita, o mais importante colaborador nazista no mundo árabe. Um ativista político que trabalhou incansavelmente pela limpeza étnica e a destruição física dos judeus na Palestina e no Médio Oriente como um todo. O papel de Mufti na elaboração, justificação e incentivo de tal violência torna-se crucial para a nossa compreensão. Pois o Mufti não só fundou o nacionalismo palestino, tal como o conhecemos hoje, mas também o definiu como uma ideologia de genocídio. Com efeito, o Mufti negou que os judeus tivessem qualquer direitos nacionais em Israel.
Nisto, ele originou o maior obstáculo à paz no Oriente Médio. Em muitos aspectos, compreender o Mufti é compreender por que é que o Estado palestino, apesar das inúmeras oportunidades de o fazer, ainda se recusam a fazer a paz. Nossa história começa em abril de 1920, quando as potências aliadas vitoriosas negociaram um tratado de paz com a Turquia, que lutou no lado derrotado na Primeira Guerra. Como resultado, a Grã-Bretanha recebeu o mandato para a Palestina, anteriormente um domínio do Império Otomano. No mesmo ano, Mufti organizou uma manifestação anti-britânica em Jerusalém, que se tornou violenta. Também começou a organizar pequenos grupos de terroristas para perseguir e atacar os judeus da Palestina. Ao longo de 2 décadas seguintes, a endurecida visão de mundo de Mufti fizeram dele um aliado natural do regime nazista da Alemanha. Para evitar conflitos religiosos, a Inglaterra limitou a entrada de judeus na Palestina, às vésperas do Holocausto. Se não fosse a revolta árabe de 1936 a 1939, liderada por Mufti, é claramente possível que a política britânica em relação aos judeus que fugiam da perseguição nazista teria sido mais justa. Ou seja, Mufti conseguiu assegurar uma mudança na política britânica que condenou milhares de judeus ao extermínio nazista. Mas o fato que mudou sua carreira foi seu famoso encontro com Hitler, em 28 de novembro de 1941. Na altura, Mufti procurava o apoio alemão para a independência árabe do domínio colonial. Nessa ocasião, teve uma declaração formal nazista de apoio à independência e unidade da Palestina, Síria e Iraque, sob o domínio árabe. Entre 1941 e 1945, Mufti tornou-se um dos principais contribuintes para a propaganda em língua árabe do Terceiro Reich, dirigida ao norte da África e ao Médio Oriente. No processo, os seus discursos de 1930 a 1940 tornaram-se textos canônicos do terrorismo e foram distribuídos em milhares de edições impressas e a centenas de milhares de ouvintes, através de emissoras de rádio, em língua árabe do regime nazi. Deram-lhe um orçamento mensal no valor de dezenas de milhares de dólares, um escritório e dezenas de funcionários que recebiam os seus salários diretamente do Ministério dos Negócios Estrangeiros alemão. Em junho de 1942, estabeleceu uma estreita cooperação com Adolf Eichmann, um dos principais arquitetos do Holocausto. Na primavera de 1943, Mufti soube das negociações entre os parceiros do eixo da Alemanha, com os britânicos, os suíços e a Cruz Vermelha Internacional, para transportar milhares de crianças judias para um local seguro na Palestina. Procurou impedir as operações de resgate com protestos dirigidos aos alemães e italianos. Felizmente, ele não conseguiu. Nos Balcãs Ocidentais, ele criou 3 divisões SS compostas por muçulmanos, bósnios e albaneses, que participaram no assassinato de judeus na Croácia e na Hungria. Terminada a guerra, as autoridades iugoslavas pediram a prisão de Al-Hussein, o Mufti, por crimes de guerra, mas ele fugiu para Beirute.
O Hussein permaneceu na Alemanha até a derrota nazista em maio de 1945. Durante todo esse período esteve envolvido em espionagem, sabotagem e terrorismo. Em 29 de maio de 1946 foi para o Egito. Lá ele rejeitou o plano de partilha da ONU de 1947. Mesmo derrotada, a Alemanha continuou ajudando os planos de Mufti. Ex-oficiais nazistas treinaram os primeiros exércitos terroristas. Arquivos do governo da Alemanha Oriental mostram que a Agência de Inteligência Estrangeira da Alemanha Oriental enviou $1.877.000 em munição para rifles de assalto Kalashnikov ao Líbano. Haji Amin al-Hussein, o Mufti, morreu em Beirute em 4 de julho de 1974 e nunca pagou pelos seus crimes. Ele foi um dos fundadores da tradição ideológica conhecida como Islã Radical, que inspirou organizações subsequentes como Al-Qaeda, o Hamas, o Hezbollah e o ISIS. Também não pode haver dúvidas de que Mufti detém uma grande parte da culpa pelo assassinato de milhares de judeus que, por sua causa, não puderam escapar para a Palestina. Em vez disso, foram deportados para Auschwitz e outros campos de concentração, onde foram condenados à morte. Al-Hussein sabia muito bem que esse seria o seu destino. Afinal, ele vinha trabalhando nesse sentido desde 1919. Inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. Não se esqueça do like. Até o próximo vídeo.